À meia-noite, colocaram meu avô para fora de casa. Minha madrasta ficou na varanda da casa que ele mesmo construiu com as próprias mãos, encarou meu avô de 79 anos e disse: "Vamos transformar seu quarto em uma academia. Você virou um peso que essa casa não pode mais carregar. A casa agora é nossa. Pegue suas coisas e vá embora." Minha irmã apenas ficou olhando enquanto ele colocava suas coisas em sacolas de lixo. Meu pai recebeu a mensagem dela enquanto estava em seu caminhão, a 2 horas dali, e simplesmente voltou a dormir. Meu avô me ligou de um posto de gasolina, tremendo de frio, com os dentes batendo por causa dos 38 graus lá fora, e ainda pediu desculpas por ter me acordado. Dirigi por 3 horas no meio da madrugada e o encontrei tremendo, sentado em um banco de metal, com toda a vida dele enfiada em sacos de lixo. Eles acharam que tinham acabado de se livrar de um problema. Antes do amanhecer, fiz apenas uma ligação. Na hora do café da manhã, minha irmã já estava gritando no telefone: "Dá um jeito nisso." Olhei para meu avô e respondi com 2 palavras que mudariam tudo. Meu nome é Amber Woods. Tenho 33 anos. Se você já acompanhou Family Discard, sabe que, muitas vezes, a pessoa que realmente mantém uma família de pé é justamente a que acaba sendo descartada. Se essa história já chamou sua atenção, acompanhe até o fim e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Porque o que eu vou contar não é apenas o que aconteceu comigo. É também um alerta. Meu telefone tocou às 12h04 da madrugada. Eu tenho uma pequena padaria em Dayton, Ohio. Preciso levantar às 4 da manhã para começar a preparar os pães, então meia-noite é justamente o horário em que estou no meio das poucas horas de sono que consigo ter. Quando vi o nome do meu avô acender na tela, meu estômago apertou antes mesmo de eu atender. Um homem de 79 anos não liga à meia-noite para dar uma boa notícia. A voz dele estava baixa e educada. E foi justamente isso que mais me assustou. "Desculpa, querida. Eu não queria te incomodar, mas acho que não vou poder voltar para casa esta noite." Não poder voltar? Era como se alguma regra nova tivesse sido criada enquanto o resto do mundo dormia. Ele me contou que estava em um posto na Rota 9, a cerca de 3 quilômetros da casa. Disse que estava bem. Contou também que o rapaz que trabalhava no caixa tinha deixado que ele ficasse um tempo lá dentro para se aquecer. Mas ele não me contou tudo o que tinha acontecido. Pelo menos, não naquele momento. E eu não forcei a conversa. Apenas disse: "Fique aquecido. Eu estou indo buscar você." Então fiz a pergunta cuja resposta eu já temia. "Onde está o papai?" Do outro lado da linha, ficou em silêncio. Não era aquele silêncio de quem desligou. Eu conseguia ouvir a respiração dele. Era o tipo de silêncio de um homem que não quer dizer algo em voz alta porque, no instante em que fala, aquilo se torna real. "Ele está na estrada", meu avô finalmente respondeu. "Está tudo bem, Amber. Venha quando puder." Maple Run fica a cerca de 298 quilômetros do meu apartamento. São umas 3 horas de viagem, se o trânsito da estrada ajudar. Vesti a primeira roupa que encontrei, peguei as chaves e levei também o cobertor velho que costumo usar para forrar as entregas de flores. Fazia 38 graus lá fora e a temperatura continuava caindo. 10 minutos depois de pegar a estrada, liguei para casa. Para o telefone fixo, aquele número que eu sabia de cor desde os 6 anos de idade. Chamou 4 vezes. Então Diane atendeu. Eu conseguia ouvir a televisão ao fundo. Antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, ela soltou uma única frase. "Ele fez a escolha dele. Amber, não transforme isso em um problema." Clique. Ela desligou. Ele fez a escolha dele. Um homem de 79 anos, parado em um posto de gasolina em novembro, com as roupas dentro de sacos de lixo, aparentemente tinha feito uma escolha, segundo a mulher que estava confortavelmente dentro da sala dele. Liguei para meu pai em seguida, mas caiu direto na caixa postal. Tentei de novo 20 minutos depois. Outra vez, caixa postal. Então, à 1h40 da madrugada, chegou uma mensagem, provavelmente foi um mal-entendido. "Resolva isso de manhã. Tem uma entrega cedo." Li aquela mensagem 2 vezes, parada em um sinal vermelho no meio do nada. Meu pai sabia que o próprio pai estava em algum lugar, exposto ao frio,
e mesmo assim sua maior preocupação parecia ser o horário de uma entrega. Coloquei o celular virado para baixo no banco do passageiro. Eu precisava das duas mãos no volante e precisava impedir que elas tremessem. Quero ser sincera sobre uma coisa. Eu não fiquei surpresa com Diane. Nem mesmo com Brooke. O que continua voltando à minha cabeça, mesmo tantos meses depois, é a mensagem do meu pai. A gente consegue se preparar para a crueldade. Ela costuma deixar claro o que está fazendo. Mas a indiferença é diferente. Ela entra devagar, porque parece tão racional enquanto deixa alguém congelando do lado de fora. Às 2h58, uma placa indicou que Maple Run estava a apenas 3 quilômetros. Às 3h10, cheguei ao posto. Meu avô estava sentado no banco de metal do lado de fora. Ao lado dele havia 2 sacos de lixo pretos, cuidadosamente amarrados com nós duplos. Ele estava usando sua boa camisa de flanela, mas não estava com o casaco pesado. Mais tarde, eu descobriria que o casaco ainda estava pendurado perto da porta dos fundos da casa. Afinal, ninguém se preocupa em preparar uma mala completa para alguém que pretende simplesmente jogar fora. As mãos dele estavam fechadas em volta de um copo de café de papel que, claramente, já estava vazio havia muito tempo. Quando o rapaz atrás do caixa me viu chegando, saiu para falar comigo. Ele devia ter uns 20 anos. No crachá estava escrito Code. Ele tinha colocado uma caixa de leite para manter a porta aberta, tentando fazer o calor chegar até o banco. Ele não quis outro café, Code me disse baixinho. Falou que não queria incomodar. Eu nem cobrei o primeiro. Ele parou por um instante e olhou para o meu avô. Ele está pedindo desculpas para mim há umas 3 horas. Senhora, o que aconteceu com ele? A família dele, respondi. Code assentiu devagar, como se aquilo fosse uma explicação completa. De certa forma, era. Envolvi meu avô com o cobertor que eu tinha levado. Ele ainda tremia, mas mantinha as costas retas. Essa é uma imagem que eu nunca consigo apagar da memória. Um homem de 79 anos, expulso da casa que construiu em 1978, sentado no frio como alguém esperando por um ônibus cujo horário já conhecia de cor. Dentro do carro, com o aquecedor no máximo e as mãos finalmente começando a parar de tremer, ele me contou o que tinha acontecido. Falava em frases curtas, sem exagerar nada. Por volta das 11h30, ele estava lendo no quarto quando Diane bateu na porta e entrou sem esperar resposta. As sacolas já estavam prontas. Ele repetiu essa parte 2 vezes. Foi a única coisa que repetiu. Já estavam prontas. Diane ficou na varanda, sob a luz amarelada da lâmpada. Brooke tinha levado as sacolas para fora. Então Diane disse que eles pretendiam transformar o quarto dele em uma academia. Ela disse que ele tinha se tornado um peso que aquela casa não podia mais sustentar. Disse que a casa agora pertencia a eles. Mandou que ele pegasse o lixo dele e fosse embora. E ainda deram nós duplos nas sacolas. Meu avô ficou olhando pelo para-brisa enquanto falava. A Brooke sempre teve cuidado com as coisas que não importam. Eu não respondi. Não existia nenhuma frase em português, inglês ou qualquer outro idioma que pudesse aliviar aquilo. Passamos em frente à casa a caminho do motel. Todas as janelas estavam escuras. A caminhonete dele continuava estacionada na entrada porque, meses antes, Diane tinha decidido que um homem idoso e confuso não deveria dirigir à noite. Foi a frase que soou mais carinhosa naquele ano e, de algum jeito, também foi a mais cruel. Ela tirou as chaves dele e chamou aquilo de amor. Meu avô ficou olhando para as janelas escuras exatamente pelo tempo que levamos para passar pela casa. Então disse uma coisa estranha: deixe que eles tenham a manhã deles. As manhãs são sinceras. Eu não entendi o que ele quis dizer. Guardei aquilo na cabeça junto com todas as outras coisas que eu ainda não conseguia compreender. O motel na Rota 9 tinha apenas um quarto disponível e um aquecedor que fazia um barulho irritante. Meu avô se sentou na beirada da cama, enquanto eu fiquei na cadeira perto da janela com o celular na mão. Durante alguns minutos, nós dois permanecemos em silêncio, daquele jeito que acontece quando a adrenalina vai embora, mas os fatos continuam ali. Eu já tinha digitado quase todo o número do serviço de emergência do condado, porque existe uma coisa que qualquer pessoa assistindo a isso provavelmente entenderia.
A casa era dele. O nome dele estava na escritura. Foram as mãos dele que ajudaram a construir aquela fundação. E havia quase 50 anos de impostos sobre a propriedade pagos com a assinatura dele. Você não pode simplesmente expulsar o proprietário de uma casa colocando os suéteres dele em sacos e deixando tudo na varanda. Bastaria uma ligação e um policial poderia acompanhá-lo de volta pela própria porta de entrada naquela mesma noite. Diane poderia ficar parada, de roupão, assistindo a tudo acontecer. Meu avô colocou a mão sobre o celular. Eles podem me levar de volta por aquela porta hoje à noite, ele disse. Mas e depois? Eu dormiria numa casa ao lado de pessoas que colocaram a vida de um homem velho em sacos de lixo enquanto ele assistia. Eu teria que trancar a porta do meu quarto dentro da minha própria casa. Não, Amber. Eu não quero voltar para lá. Quero ver quem vai sair. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. Havia algo em seu rosto que eu não tinha percebido no posto. Não era exatamente choque, nem mesmo dor. Era algo mais firme do que os dois. Algo mais antigo, como uma decisão que vinha sendo formada em silêncio e simplesmente estava esperando o momento certo para aparecer. Não faça barulho, ele acrescentou, recostando a cabeça no travesseiro. Barulho é a linguagem deles, não a nossa. 10 minutos depois, ele estava dormindo. Homens que passaram a vida trabalhando com as próprias mãos conseguem dormir em praticamente qualquer situação, menos quando começam a acreditar que não servem mais para nada. Eu não consegui dormir. Fiquei naquela cadeira de vinil e abri meu aplicativo bancário. Era uma tela que eu já tinha visto centenas de vezes, mas naquela noite parecia completamente diferente. Havia uma transferência programada, um calendário de pagamentos e uma linha que dizia, Maple Fuel Co. entrega sábado, 9 horas, Ozar. Havia uma pessoa que precisava saber o que tinha acontecido antes que o restante daquela rua começasse o dia. Programei o despertador para as 6 e fechei os olhos, embora não tenha conseguido dormir. Às 6h15, ainda no estacionamento, com minha respiração formando uma névoa no ar gelado, fiz a ligação. Carol Ainsley mora em frente à casa do meu avô há 30 anos. Ela tem 66 anos, é viúva e foi a melhor amiga da minha avó até o dia em que a vovó Nora morreu. Nos últimos 3 anos, porém, Carol também ocupava outro papel. Ela guardava um segredo. Contei tudo a ela. A varanda, os sacos de lixo, o banco do posto, o telefone fixo e a mensagem que meu pai tinha enviado. Carol ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. Quando finalmente falou, sua voz estava tão tranquila que senti um arrepio percorrer meus braços. Amber, querida, para os pagamentos. Todos eles. Carol. Algumas lições só chegam acompanhadas da conta. Você me ouviu. Eu vou cuidar da minha parte esta manhã. E, Amber, tem uma coisa que Walter deixou comigo há 2 semanas. Quando você estiver pronta. Eu não perguntei o que ela queria dizer. Talvez devesse ter perguntado, mas minhas mãos já estavam se mexendo. Cancelei o débito automático da conta do combustível. Cancelei a transferência programada. Em 4 minutos, desmontei um sistema que eu tinha passado 3 anos construindo em silêncio. Mandei uma única palavra para Carol, pronto. Havia algo que Diane e Brooke não faziam ideia. Enquanto estavam naquela varanda, de roupão, dizendo a um homem que construiu a própria casa que agora ela pertencia a elas, aquela casa já não se sustentava sozinha havia 3 anos. E eu nunca tinha colocado meu nome em nada. Nunca. Todas as contas, combustível, seguro e impostos do imóvel continuavam registradas no nome de Walter Woods, exatamente como sempre tinham sido. Mas, por trás de tudo aquilo, existia um dinheiro que eu enviava mensalmente para Carol. Ela, por sua vez, emitia os pagamentos usando notas fiscais direcionadas a Walter Woods. Era um sistema criado com um único objetivo: garantir que um homem orgulhoso, já idoso, nunca precisasse aparecer como uma despesa no orçamento da própria nora. Eles achavam que a casa funcionava sozinha. Em pouco tempo, descobririam exatamente do que ela dependia. Às 9 daquela manhã, o caminhão da Maple Fuel Co. chegou à casa para fazer a entrega de inverno que estava agendada. O motorista conferiu o tablet, encontrou o pedido cancelado e viu que a conta não tinha mais nenhum método de pagamento válido. Bateu uma vez na porta para explicar a situação e foi embora com o caminhão ainda cheio.
O tanque no porão estava com menos de um quarto da capacidade. Era 15 de novembro em Ohio, e a previsão daquela semana indicava uma forte onda de frio. Mais ou menos naquele mesmo horário, Carol Ainsley vestiu seu melhor casaco e ficou parada no fim da entrada de sua casa. Ellen Henderson estava ali pegando o jornal quando Carol, com a maior calma e falando no tom normal de uma conversa entre vizinhas, contou onde Walter tinha passado a noite, o que havia dentro daqueles sacos e quem vinha pagando as contas daquela família havia 3 anos. Ellen Henderson tinha uma irmã na rua seguinte e um telefone. Carol sabia disso. Carol nunca precisou levantar a voz em toda a vida. E nunca precisou levantar a voz para ser ouvida. Meu telefone começou a tocar às 8h40 e não parou mais. 6 ligações em 20 minutos, todas da Brooke. Na sexta, eu atendi e mantive o celular um pouco afastado do ouvido. Foi uma boa decisão. O caminhão do combustível acabou de ir embora, Amber. Ele simplesmente deu meia volta e saiu. E a Carol está lá no quintal dela contando para os Hendersons que é você quem paga as contas dessa casa. Isso é verdade? É você que banca o aquecimento, Amber? O aquecimento não está chegando. Minha mãe está ligando para a empresa e eles querem o dinheiro adiantado. Dá um jeito nisso. Olhei para o outro lado do quarto do motel. Meu avô já estava acordado, sentado na beirada da cama, dobrando o cobertor de flores em um quadrado perfeito, canto com canto, exatamente como ele dobrava todas as coisas. Ele nem estava olhando para mim. Não precisava. Levei o celular de volta ao ouvido. Primeiro você. Silêncio. E depois? Primeiro vocês consertam o que fizeram com ele, respondi. Depois a gente conversa sobre o aquecimento de vocês. Desliguei. Meu avô alisou o último canto do cobertor até deixá-lo perfeitamente reto e não disse absolutamente nada. Foi naquele momento que entendi, pela primeira vez, por que homens calados conseguem deixar as pessoas tão inquietas. Levei meu avô para casa, em Dayton, naquele domingo. Meu apartamento fica em cima da padaria, e o quarto extra tinha virado depósito, cheio de uma mesa dobrável e 2 caixas de enfeites de Natal. Meu avô parou na porta segurando os 2 sacos de lixo e me perguntou quanto eu cobrava de aluguel. Vovô. Eu posso pagar 200 por mês, ele disse. Não vou ser uma despesa no orçamento de outra pessoa outra vez. Eu comecei a discutir, mas parei quando olhei para o rosto dele. Naquele instante, percebi que não era sobre dinheiro. Então respondi que 200 estava bom. Ele assentiu uma vez, daquele jeito que fazia quando uma medida ficava exatamente certa. Naquela primeira noite, subi depois de preparar a massa da padaria e encontrei meu avô na pia da cozinha. Ele tinha tirado tudo dos 2 sacos de lixo, guardado as roupas na cômoda e, agora, estava lavando os próprios sacos. Esfregava por dentro e por fora com detergente, como se fossem tigelas de cozinha. Enxagou tudo, pendurou os sacos no suporte do chuveiro para secar e, mais tarde, vi ele dobrá-los em quadrados pequenos e perfeitamente alinhados antes de guardá-los na gaveta de baixo. Eles ainda estão bons, ele disse, fechando a gaveta. Entrei no meu quarto, sentei na cama e fiquei algum tempo pressionando as palmas das mãos contra os olhos. Ele não tinha chorado nenhuma vez durante tudo aquilo. E, de alguma forma, era justamente esse o problema. Meu avô colocou os sapatos do lado de fora do quarto, como se fosse um hóspede em uma pensão. Perguntou qual prateleira da geladeira poderia usar. Qual prateleira? 2 anos convivendo com Diane tinham ensinado meu avô a viver dentro de uma casa como se estivesse apenas atravessando um corredor. Perto da meia-noite, ouvi a voz dele através da parede. Baixa. Meu coração disparou até eu perceber com quem ele estava falando. Ao lado da cama, ele guardava uma fotografia da minha avó, Nora Woods, de 1949 a 2023. Agora não, ouvi ele dizer para ela. Está quase. Quase o quê? Fiquei acordada por muito tempo pensando naquela pergunta. Talvez você queira saber como esse segredo começou. E isso importa. Então vou contar exatamente como tudo aconteceu. Em setembro de 2022, uma tempestade passou por Maple Run e arrancou parte do telhado que meu avô tinha colocado com as próprias mãos décadas antes. Ele me ligou e, pela primeira vez em toda a minha vida, meu avô falou comigo sobre dinheiro.
Naquela época, a vovó Nora já estava doente. Os tratamentos vinham consumindo as economias deles havia mais de um ano, silenciosamente, daquele jeito que as despesas médicas vão levando tudo aos poucos. Quando chegou a hora de consertar o telhado antes do inverno, já não havia dinheiro suficiente. Eu tenho uma pequena empresa. Não sou rica, mas minha padaria conseguiu sobreviver à pandemia e hoje gera um lucro estável. E eu não tirava férias de verdade desde 2019. O conserto do telhado custou $9.600. Eu paguei. Minha única condição era que ele me deixasse ajudar. A condição dele era bem mais difícil. Se a Diane descobrir que foi você quem pagou pelo telhado, ele me disse, ela vai perceber que todo o resto também está vindo de fora. E aí eu deixo de ser o sogro dela. Viro apenas um problema. Diane e meu pai tinham se mudado para casa apenas 3 meses antes. Eles venderam o próprio imóvel e disseram a todo mundo que estavam indo para lá ajudar com a nora. E preciso reconhecer uma coisa, nos primeiros meses, Diane cozinhava. Ela levava a nora às consultas. Sempre que havia alguém olhando, sabia demonstrar dedicação como ninguém. Mas ela também já tinha começado a transformar as finanças da casa em assunto de família durante os jantares. Quanto cada coisa custava, quais despesas pesavam, quem contribuía e quem não contribuía. Quando as telhas novas finalmente foram colocadas, meu avô já sabia exatamente o que qualquer informação financeira poderia se tornar nas mãos daquela mulher. Então criamos um sistema. Eu enviava o dinheiro para Carol. Carol pagava as contas, os impostos, o seguro e o combustível para o aquecimento usando a própria conta bancária, sempre com base nas faturas que, como de costume, continuavam no nome de Walter Woods. Meu avô buscava a correspondência pessoalmente todas as manhãs, às 10. Era um hábito que ele mantinha havia 40 anos e que Diane fazia questão de ridicularizar. Ela chamava aquilo de a caminhada do correio e imitava o jeito dele andar, fazendo um pequeno movimento com o pulso dobrado. O único trabalho que ainda sobrou para ele, dizia. Ela nunca parou para pensar no que estava zombando. O desprezo é uma venda muito eficiente. As contas saíam das mãos do meu avô e iam parar na mesa da cozinha de Carol. Enquanto isso, Diane passou 3 anos acreditando que uma casa já quitada simplesmente não custava nada. É fácil pensar assim quando você nunca foi a pessoa responsável por pagar as contas. Mas existe mais uma parte dessa história que eu nunca contei a ninguém. Na primavera de 2023, logo depois do funeral da vovó Nora, eu quase revelei o segredo por conta própria. Fiquei na entrada da casa do meu pai, com as chaves na mão, e disse ao meu avô que queria contar tudo para ele. O telhado, o dinheiro, tudo. Queria que meu pai soubesse quem realmente estava sustentando cada parte daquela situação. Meu avô ficou me encarando por alguns segundos e balançou a cabeça uma única vez. Ainda não, ele disse. Se você entrega a verdade para um homem, ele agradece e depois esquece. Algumas coisas um homem precisa descobrir sozinho. Eu achei que fosse orgulho. Guardei aquela frase na memória, como fazia com tantas outras coisas que ele dizia. Só 3 anos depois eu entenderia que ele não estava protegendo o próprio orgulho. Desde aquela época, ele já esperava descobrir uma coisa sobre o próprio filho. A vovó Nora morreu em março de 2023. Depois disso, a casa foi se tornando silenciosamente o reino de Diane, enquanto meu avô, também em silêncio, acabou virando apenas um inquilino dentro da casa que ele mesmo construiu. E eu continuei pagando tudo. Eram $3.900 por ano de impostos, $1.850 de seguro e cerca de $2.000 por inverno com óleo para aquecimento. Somando o telhado, em 3 anos eu tinha desembolsado $32.800. Carol se recusou a ficar até com os últimos $50 que enviei para cobrir taxas de emissão dos cheques. Ela colocou o dinheiro de volta em um cartão de aniversário e me mandou pelo correio. Por que eu não contei nada durante todo aquele tempo? Eu me fiz essa pergunta todos os dias desde aquela noite no posto. Eu achava que estava protegendo a dignidade do meu avô. Nunca parei para pensar no que o meu silêncio estava alimentando do outro lado daquela porta. A história que Diane contava sobre ele, de que era um peso, um aproveitador, um homem velho que eles precisavam sustentar, foi crescendo no escuro. E eu também tinha ajudado a manter aquele escuro. Essa parte é minha. Eu assumo isso.
Na semana seguinte à mudança dele para o meu apartamento, comecei a enxergar o passado de outra maneira. É o que acontece quando alguém finalmente coloca os óculos certos no seu rosto. Páscoa, 7 meses antes. Eu tinha ido até lá para jantar e reparei que havia 6 cadeiras, mas apenas 5 lugares preparados à mesa. Diane deu uma risadinha e desconversou. Ah, o Walter costuma comer mais cedo. Ele não tinha comido mais cedo. 4 de julho. Diane estava olhando para uma vizinha através da janela da cozinha enquanto segurava uma taça de vinho. Essa cozinha vai ficar muito mais bonita quando reformarmos. Reformarmos. Numa casa que ela não tinha comprado. E outubro. Brooke estava desempregada desde fevereiro, mas apareceu para o jantar usando uma jaqueta nova de $300, com as etiquetas recém-cortadas, enquanto o namorado dela, Tyler, falava sobre os dois morarem juntos. Quando liberar espaço. Quando liberar espaço. Ninguém naquela mesa perguntou que espaço era esse. Acho que todos já sabiam. Liguei para Carol e perguntei o que ela tinha visto da casa dela que eu não tinha percebido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você viu as visitas, querida? Respondeu. Eu vi às terças-feiras. Então ela me contou sobre as terças. A caminhonete de Walter aparecendo cada vez mais no estacionamento de uma lanchonete. Um homem idoso comendo bolo de carne sozinho no balcão, a apenas 3 quilômetros da própria cozinha, pagando a conta em dinheiro vivo, tirado de um bolo de notas preso por um elástico. Em algum momento daquele ano, ele tinha parado de confiar no cartão. Nunca explicou o motivo. A luz do quarto dele se apagava às 8 da noite, enquanto a sala continuava iluminada pela televisão até depois da meia-noite. E o caminho dele até a caixa de correio ficava cada vez mais demorado. Não porque as pernas estivessem piorando, segundo Carol, mas porque aqueles 10 minutos eram os únicos momentos do dia que pertenciam exclusivamente a ele. Então ele tinha aprendido a fazê-los durar. Aquilo não tinha começado em 14 de novembro. O dia 14 foi apenas quando tudo deixou de conseguir se esconder. Naquela noite, meu celular acendeu com uma mensagem de Diane. Era o primeiro contato dela desde o posto de gasolina, e foi pior do que qualquer grito. Querida, tudo isso foi um terrível mal-entendido. Seu pai está arrasado. Traga o vovô para casa no domingo e vamos resolver isso como uma família. Coração vermelho. Ela tinha colocado um homem idoso para fora no frio de novembro e, depois, mandado um coração. Mostrei a mensagem ao meu avô. Ele leu 2 vezes, devolveu o celular e disse: Ela não está escrevendo para você. Está escrevendo para a versão dessa história que pretende contar para as outras pessoas. Ele estava certo. E aquilo já estava funcionando, só que não da maneira que ela esperava. Porque havia uma coisa sobre Maple Run que Diane ainda não tinha entendido. Ela morava naquela rua havia apenas 3 anos. Walter estava ali desde 1978. Era mais tempo do que Brooke tinha de vida, e ainda sobrava. Em 1994, ele ajudou a construir a parte dos fundos da loja de ferragens. Fez o corrimão da varanda dos Hendersons, consertou boa parte das cercas do quarteirão depois da tempestade de 2008 e chegou a construir à mão um berço para um casal jovem que morava 4 casas depois e não tinha dinheiro para comprar um. Depois disso, nunca mais tocou no assunto. Não queria que eles sentissem que lhe deviam alguma coisa. Naquela semana, Diane bateu de porta em porta contando a própria versão dos acontecimentos, como quem leva uma travessa de comida para um vizinho, uma história simples, confortável e fácil de aceitar. Disse que Walter tinha ido embora por vontade própria. Que ele andava confuso ultimamente, que estava esquecendo as coisas, andando sem rumo. Vocês sabem como é nessa idade. Então veio a parte que ela dizia colocando a mão sobre o peito: Walter teria acusado a pobre Brooke de roubo. E, segundo Diane, aquilo tinha partido o coração de todos, porque foi naquele momento que perceberam que a mente dele estava realmente se deteriorando. Guarde essa frase. Naquela época, eu ainda não entendia o que ela significava. Mas, olhando para trás, existe uma coisa importante: ninguém tinha perguntado a Diane sobre nenhuma acusação. Ela mesma levava esse assunto de porta em porta, já pronto, oferecendo a informação antes mesmo que alguém perguntasse. As pessoas só costumam responder perguntas que ninguém fez quando sabem que essa pergunta está prestes a surgir.
Os vizinhos ouviam Diane com educação. Depois atravessavam a rua e procuravam Carol. E Carol, com a calma de alguém lendo uma receita, contava apenas aquilo que sabia. Falava do banco do posto, dos sacos de lixo, das contas e dos 3 anos. A rua tomou sua decisão em silêncio, como as ruas de cidade pequena costumam fazer. Ninguém organizou reunião, ninguém fez discurso. Mas, naquela semana, quando Diane entrou na loja de ferragens para comprar uma fechadura nova para a porta da frente, uma fechadura para uma casa que ela nem sequer era dona, o Sr. Gitte, que estava no caixa, olhou para ela por cima dos óculos e disse: Walter construiu os fundos da minha loja em 1994. Vai pagar em dinheiro ou cartão? Foi só isso. E foi o bastante. Em uma cidade pequena, uma frase dessas pode funcionar como um veredito. Enquanto isso, as contas começaram a chegar a uma casa onde ninguém que morava ali tinha sequer o hábito de abrir uma delas. A empresa de combustível exigia $780 adiantado para fazer uma nova entrega, porque a conta registrada no nome de Walter aparecia, de repente, sem nenhuma forma de pagamento válida. E a gerente do escritório, cuja mãe jogava cartas com Carol, não estava exatamente inclinada a abrir uma exceção. Cidade pequena. O seguro residencial também estava para vencer em 1º de dezembro, $1.850. Depois chegou o envelope do condado sobre a parcela do imposto sobre a propriedade que venceria em janeiro. Um documento que Diane aparentemente nunca tinha visto durante os 3 anos em que viveu naquela casa acreditando que era dona de tudo. Ela mandou uma foto da cobrança de combustível para meu pai. Ligue para sua filha. Isso é culpa dela. Eles estão exigindo $780 adiantado como se fossemos criminosos. Como se fossemos criminosos. Essas foram as palavras dela, não as minhas. Eu nunca usei esse termo para descrevê-los. Nunca precisei. Quando você dá espaço suficiente, as próprias pessoas acabam mostrando quem são. E então havia aquela frase que Diane continuava repetindo durante suas visitas aos vizinhos. Ele acusou a pobre Brooke de roubo. E eu tinha um pequeno problema com essa história. Meu avô nunca tinha mencionado acusação nenhuma para mim. Não no posto de gasolina. Não durante as 3 horas de estrada naquela madrugada. E nem mesmo durante uma semana inteira de jantares silenciosos na minha cozinha. Um homem te conta que a nora chamou a vida dele de lixo, mas deixa de fora justamente a parte em que, supostamente, ele teria acusado alguém de roubo. Certa noite, enquanto ele secava a louça, perguntei sobre isso. Meu avô colocou o pano sobre a bancada, dobrou ao meio e disse: Amanhã, vá falar com a Carol. Diga a ela que eu acho que chegou a hora de abrir a caixa. Que caixa? Amanhã, ele repetiu. Depois foi dormir às 8, como tinha aprendido a fazer. Mas o amanhã nem tinha chegado quando meu pai apareceu. Era sábado, 22 de novembro, 8 dias depois da noite no posto. Eu estava limpando o balcão depois de fechar a padaria quando o sino acima da porta tocou. E lá estava ele. Daniel Woods, 60 anos, ainda usando a jaqueta da empresa, com a aparência de um homem que não dormia direito havia uma semana e parecia acreditar que aquilo era culpa de todo mundo ao redor. Ele não perguntou como o pai estava. Quero deixar isso registrado. A primeira coisa que ele disse, parado dentro da padaria da própria filha, foi: Você precisa mandar o aquecimento de volta antes que os canos estourem. 8 dias. E ele começou falando dos canos. Lá em cima, ouvi o piso render. Meu avô tinha chegado ao topo da escada. Não desceu. Ficou parado, fora da minha vista, ouvindo o próprio filho escolher falar de encanamento em vez dele. Diane disse que ele anda confuso, meu pai continuou, tentando preencher o silêncio. Ela diz que ele tem falado coisas que não são verdade, que está obcecado com a Brooke, acusando ela de... Ele parou. Olha, ela diz que ele saiu por conta própria e que eles não conseguiram impedir. E agora a Carol está contando sabe Deus o que para todo mundo. A rua inteira estava olhando para Diane como se homens confusos simplesmente não pedissem desculpas pelo transtorno de deixar o próprio pai congelando do lado de fora. Meu pai olhou para o chão. Depois para as prateleiras de pães. Para todos os lugares possíveis, menos para mim. Era como se estivesse procurando alguma versão daquela sala em que ele não estivesse errado.
Então eu lhe dei a única porta que ainda estava aberta. Pergunte sobre ele. Faça uma pergunta sequer sobre seu próprio pai. Pergunte como ele está dormindo, o que está comendo, se ele se assusta quando alguém bate numa porta. Depois disso, a gente conversa sobre os canos. Eu vi meu pai tentar. Acredito sinceramente que ele tentou. A boca dele se abriu, a mandíbula se mexeu, como se estivesse procurando as palavras certas. E o que saiu foi: a Diane também está passando por muita pressão, você sabe. Ouvi o piso render outra vez. Dessa vez, os passos estavam indo embora. Meu pai saiu sem comprar nenhum pão na padaria da própria filha. Fiquei sozinha naquela loja vazia, tentando entender uma coisa que me gelou por dentro. Diane não tinha apenas tomado conta da casa. Ela vinha reconstruindo meu pai havia 13 anos, uma parede estrutural de cada vez. E aquela obra estava quase terminada. Naquela noite, meu avô não desceu para jantar. Quando fui ver como ele estava, encontrei-o sentado na beirada da cama, segurando a fotografia da nora. Sem levantar os olhos, ele disse: amanhã. A caixa. Chegou a hora. A cozinha da Carol sempre cheirava a café e óleo de limão. Na tarde seguinte, sobre a mesa dela, estava uma caixa de cedro mais ou menos do tamanho de um pão. Eu conhecia aquela caixa. Meu avô tinha construído aquilo em 1981 para minha avó. Os cantos eram encaixados à mão, e as iniciais dela estavam gravadas a fogo na tampa. Nora guardou as cartas dele naquela caixa durante 40 anos. Eu não vi aquilo desde o funeral dela. Ele trouxe a caixa no dia 2 de novembro, Carol explicou, colocando 2 xícaras de café sobre a mesa. Bateu na minha porta às 10 da manhã, logo depois de eu pegar a correspondência. Me entregou a caixa e disse: se algum dia eu ligar para você de algum lugar estranho, entregue isso para Amber. Fiz as contas mentalmente e senti como se o chão tivesse se inclinado. Dia 2 de novembro. 12 dias antes de expulsarem meu avô de casa. Ele sabia, eu disse. Ele não pediu que eu escondesse isso, Amber. Pediu que eu esperasse. Existe uma diferença. Abri a tampa. Por cima, amarradas com um simples barbante de cozinha, estavam as cartas da minha avó. Debaixo delas, enrolado em um pano limpo de oficina, havia um livro de registros. Era encadernado em couro, com a lombada remendada com fita adesiva. Parecia aqueles cadernos simples que você compra numa loja de ferramentas por $6. Abri na primeira página e reconheci a letra do meu avô. A letra de um carpinteiro, pequena, quadrada, firme e perfeitamente alinhada, como se cada palavra tivesse sido conferida com uma régua. Ele tinha anotado tudo. Na coluna da esquerda, estávamos nós. 3 anos da nossa história. Telhado, $9.600. Disse a ela que devolveria. Ela respondeu que eu deveria repassar o bem. Nora teria gostado dela. Depois. Impostos, primeira parcela, 1.950. Óleo. Novembro. Fio. Ela acha que não percebo que o inverno é a parte mais cara. Eu percebo. Estavam ali todas as transferências que eu tinha enviado para Carol. Cada cheque que Carol havia emitido, com data e valor total. No final de uma das páginas, havia uma soma sublinhada uma única vez. $32.800. Abaixo, meu avô tinha escrito: minha neta acha que eu não conto. Eu conto tudo. A coluna da direita começava em março daquele ano. E ler aquilo foi como assistir alguém sendo roubado em câmera lenta. 8 de março. Compra no cartão, $64. Posto na rota 9. Não fui eu. Deixar para lá. Talvez erro do banco. 28 de abril. Winslows. Não fui eu. Não foi engano. Depois vieram outras 14 cobranças entre março e outubro. Combustível. Roupas. Um restaurante na cidade vizinha, justamente numa noite em que ele tinha comido bolo de carne sozinho no balcão da lanchonete. Meu avô foi pessoalmente ao banco, pediu extratos impressos e conferiu cada linha com as próprias lembranças e os recibos que guardava. No fim, somou tudo com a mesma letra firme.
US$ 1.860. Mas, entre os valores, havia anotações que não tinham absolutamente nada a ver com dinheiro. 20 de abril. Páscoa. Não colocaram um prato para mim. Comi na lanchonete. Bolo de carne. 11 de maio. Dia das Mães. O vaso da nora continuou vazio sobre a lareira. Comprei cravos sozinho. Levei para o cemitério. Diane perguntou se eu tinha me perdido. 3 de junho. Dani ligou da estrada. Perguntou sobre a caminhonete, não sobre mim. Mesmo assim, ligou. 9 de outubro. Cartão novamente. $300. Fernand Bir, roupas. Brooke usou no jantar. Ela estava bonita. Essa é a parte triste. Precisei parar de ler por alguns minutos depois daquela última frase. Carol empurrou o café um pouco mais para perto de mim. Depois olhou pela janela e simplesmente me deu aquele momento. Porque aquilo era o meu avô por inteiro. Toda a essência dele resumida em 9 palavras. Ela estava tirando dinheiro dele mês após mês. Uma jovem de 26 anos, desempregada, usando o cartão de débito de um homem idoso como se fosse um pote de gorjetas. E ele havia entrar para o jantar usando justamente aquilo que tinha sido pago com o dinheiro dele. Mesmo assim, o que senti era tristeza. Tristeza porque aquela garota era bonita, mas aquela beleza estava sendo sustentada daquela maneira. Chamavam aquele homem de confuso. Mas ele conseguia manter 3 anos de contas organizadas em 2 colunas, até o último centavo, e ainda encontrava espaço para ter compaixão. Então virei para a última página. A tinta era mais recente que o restante. E a data no alto da página fez minha respiração parar. 13 de novembro. Um dia antes da noite no posto. Hoje contei a Brooke que sei sobre o cartão. Não levantei a voz. Mostrei os extratos. Dei a ela até domingo para contar tudo à mãe por conta própria. Todo mundo merece a chance de corrigir o próprio erro primeiro. Recostei-me na cadeira da cozinha da Carol e senti como se o mês inteiro tivesse acabado de se reorganizar diante dos meus olhos. Ele tinha confrontado Brooke na quinta-feira. Deu a ela até domingo. E, na sexta-noite, justamente na única noite daquela semana em que meu pai estaria garantidamente a 2 horas de distância, eles colocaram a vida do meu avô dentro de sacos de lixo e o deixaram na rua. Na segunda-feira, Diane já estava batendo de porta em porta entre os vizinhos, contando, sem ninguém perguntar, que um homem confuso tinha acusado a pobre Brooke de roubo. Nunca foi sobre transformar o quarto em academia. A expulsão à meia-noite não aconteceu por pura raiva. E também não foi simplesmente ganância. Pelo menos, não no começo. Aquilo foi uma tentativa de enterrar a história antes que ela viesse à tona. Brooke tinha ido chorando até a mãe e contado tudo ao contrário. O vovô está perdendo a cabeça. Ele está me acusando de coisas. E Diane olhou para o prazo que Walter tinha dado até domingo e fez a conta mais importante da vida dela. Uma acusação morre se você conseguir desacreditar quem acusa antes que alguém acredite nele. Tire o homem de casa. Espalhe a versão primeiro. Transforme o quarto dele em academia e transforme a memória dele em sintoma. Quando Diane bateu na porta, os sacos já estavam preparados. Meu avô tinha repetido isso 2 vezes durante a viagem de carro, e eu não tinha percebido o significado. Eles amarraram os sacos com nós duplos e às pressas porque estavam correndo contra um relógio que eu ainda não conseguia enxergar. E você primeiro. Foi o que eu disse para Brooke ao telefone antes de saber de toda a história. Meu avô já tinha dito a mesma coisa para ela, só que 3 dias antes e de uma maneira muito melhor. Todo mundo merece a chance de corrigir o próprio erro primeiro. Ele ofereceu uma saída. Ela respondeu com sacos de lixo. Voltei para casa segurando o volante com força e fiz a única pergunta que ainda faltava. Por que você não me mostrou isso na primeira noite? Nós já tínhamos tudo. Tudo. Por que estamos escondendo isso? Ele ficou em silêncio por quase 1 quilômetro. Então respondeu. Porque o livro não é para Brooke, Amber. Brooke é uma garota que fez uma coisa pequena e errada, e deixou aquilo crescer até virar algo muito maior. E também não é para Diane.
A Diane é exatamente quem eu imaginei que ela fosse naquele primeiro verão. Ele respirou fundo. O livro é para o seu pai. Eu preciso saber o que meu filho vai fazer quando finalmente ler isso. E então tudo fez sentido. O quase em que ele tinha sussurrado para a fotografia da nora. O motivo pelo qual segurou minha mão naquele quarto de motel e disse que queria descobrir quem apareceria. E a razão pela qual, 3 anos antes, durante a semana do funeral, ele não permitiu que eu simplesmente contasse toda a verdade ao meu pai. Algumas coisas um homem precisa descobrir sozinho. Durante todo aquele tempo, eu achei que estava lutando por uma casa. Ele já tinha desistido daquela casa. Meu avô estava fazendo outro tipo de teste, um que vinha preparando havia mais tempo do que eu vinha pagando as contas. E o alvo desse teste era o próprio filho. Se você chegou até aqui, faça uma coisa antes da próxima parte, porque é aí que Diane deixa de se defender e começa a atacar. Se você acredita que documentos e provas valem mais do que boatos, sabe o que fazer. Agora, veja o que ela fez. Na segunda-feira, 24 de novembro, Diane publicou no Facebook uma foto antiga dela com Walter em um churrasco. Ela estava com a mão no ombro dele, e os dois apareciam apertando os olhos por causa do sol. Abaixo da foto, escreveu 4 parágrafos sobre a dor de ver alguém que ama perder as próprias capacidades, sobre fazer tudo pela família e receber crueldade em troca. E havia uma frase claramente direcionada a mim, sem mencionar meu nome. Certos familiares estão se aproveitando da confusão de um homem idoso para colocá-lo contra as pessoas que cuidaram dele todos os dias. Até o fim da tarde, a publicação tinha recebido 62 comentários. Mãos juntas em oração, corações partidos. Você é tão forte, Diane. Orando pelo Walter. A família da irmã dela apareceu em peso, além de 2 primos do meu pai. Uma dessas pessoas me ligou naquela noite. Era uma mulher com quem eu não falava desde o funeral da vovó Nora. Ela tentou, com toda delicadeza, sugerir que sempre existem 2 lados em uma história e que pessoas com demência podem dizer coisas que não querem dizer. Minha sogra também passou por isso. Eles ficam obcecados com certas coisas. Começam a acusar as pessoas. Ele já foi avaliado? Ela perguntou aquilo com a voz de quem oferece um desconto. Porque, enquanto ele não passar por uma avaliação, sinceramente, todo mundo está apenas tentando adivinhar, não está? Olhei para o outro lado da sala, para o homem que não estava tentando adivinhar nada. Meu avô estava sentado à mesa da cozinha com um lápis na mão, desenhando um esquema de corte para a prateleira que pretendia construir para a padaria. Enquanto fazia as contas, calculava mentalmente a quantidade de madeira de cedro necessária, anotando os pés de madeira nas margens. Obrigada por ligar, respondi. Desliguei enquanto ela ainda dizia meu nome. Naquela noite, fiquei muito tempo com o dedo sobre a publicação de Diane. A apenas alguns passos de mim estava o livro de registros que poderia encerrar aquela discussão com uma única fotografia. Mas eu não publiquei. Em parte porque meu avô tinha pedido. O livro não é para o Facebook, Amber. Mas também porque eu tinha percebido o que Diane acabará de fazer consigo mesma. Ela tinha colocado a própria versão da história por escrito, publicamente, com data e horário. Ele está perdendo a cabeça. Ele fica confuso. Ele inventa coisas. Ela tinha escolhido a própria defesa. E escolheu justamente a única versão dos fatos que um livro de 2 colunas, equilibrado até o último centavo, poderia desmontar por completo. A confiança excessiva dela estava fazendo o trabalho por mim. Eu só precisava deixar que ela continuasse escrevendo. Então meu pai compartilhou a publicação. Sem legenda. Apenas compartilhou. O nome dele ficou logo acima da história de Diane, como se estivesse assinando junto com ela. Fiquei olhando para aquilo por mais tempo do que passei lendo os 62 comentários. Na quarta-feira, Diane ligou com um convite. Jantar de ação de graças, quinta-feira, dia 27. A família inteira. Um novo começo. E eu preciso que você perceba o absurdo disso, o jantar seria na casa do Walter. Na casa dele. Diane estava convidando o homem que tinha expulsado para voltar como convidado à própria mesa, sentado a 3 cadeiras da cabeceira, enquanto ela cortaria o peru na cozinha dele e chamaria aquilo de reconciliação. Existem pessoas que praticam a crueldade e existem pessoas que ajudam a servi-la.
Diane sempre conseguiu ser as duas coisas. 1 hora depois, meu pai ligou. Pela primeira vez, havia alguma coisa crua escondida na voz dele. Só traga ele, Amber. Um jantar. Todo mundo reunido na mesma mesa. Depois a gente vê como resolver o resto. Por favor. Só uma pergunta primeiro, pai. Mantive a voz calma, do mesmo jeito que meu avô mantinha a dele. Naquela noite, quando tudo aconteceu, que horas você leu a mensagem da Diane? 10 segundos de silêncio. Eu contei cada um deles. Então ele desligou. 10 segundos. Um homem que não sabe do que você está falando perguntaria imediatamente: que mensagem? Um homem inocente responderia no primeiro segundo. Mas um homem que sabe exatamente o que leu, sabe exatamente quando leu e sabe exatamente o que fez depois precisa de 10 segundos em silêncio para encontrar uma saída. Ele estava a 2 horas do pai, que tremia de frio em um posto de gasolina. Estava dormindo na cabine do caminhão e simplesmente fechou os olhos. Meu avô ouviu toda a conversa do alto da escada. Naquela noite, ele também não desceu para jantar. Nós pulamos o jantar de ação de graças. Fomos comer em uma lanchonete a 2 quadras da padaria. Só nós dois. O lugar ficava aberto até às 3 da tarde nos feriados e estava pela metade, cheio de outras pessoas cujas famílias também pareciam complicadas. Ele pediu bolo de carne. Disse que estava melhor do que o que comia em Maple Run. Nenhum dos dois comentou sobre o fato estranho de um homem da idade dele ter uma lista mental dos melhores bolos de carne que já tinha comido sozinho em lanchonetes. Na volta, ele parou diante da vitrine da padaria e ficou olhando por alguns segundos para as prateleiras vazias e escuras. Você faz tudo isso sozinha? Às 4 da manhã, todos os dias. Todos os dias. Ele assentiu devagar, guardando aquela informação em algum lugar da cabeça. Nora costumava dizer: quem alimenta todo mundo é sempre quem come por último. Meu avô colocou a mão aberta contra o vidro por um instante e depois continuou andando. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Hoje eu sei. Mas o veneno de Diane estava atingindo um lugar que eu não tinha pensado em proteger. Na madrugada do dia 26, por volta das 2 da manhã, desci para beber água e encontrei a luz da cozinha acesa. Meu avô estava sentado à mesa. O livro de registros estava aberto na frente dele. Ao lado havia uma caixa de sapatos cheia de recibos e os óculos de leitura. Fiquei observando enquanto ele passava o dedo por uma coluna escrita com a própria letra, conferindo tudo. Linha por linha. Comparando a própria memória com os próprios registros. Um homem idoso fazendo uma auditoria de si mesmo às 2 da manhã porque ouviu tantas vezes a palavra confuso nas varandas, no Facebook, em ligações telefônicas, que aquilo finalmente tinha começado a entrar na cabeça dele. Ele levantou os olhos e me viu. Dessa vez, não tentou fingir que estava tudo bem. E a pergunta que ele me fez foi pior do que qualquer coisa que Diane tinha feito naquela varanda. Amber, você me contaria, não contaria? Se eu estivesse ficando do jeito que ela diz, você não tentaria amenizar as coisas. Você falaria a verdade na minha cara. Não seria boazinha comigo. Ele estava me pedindo uma promessa, que eu escolheria a verdade em vez do conforto. Porque esse tipo de mentira não serve apenas para convencer as outras pessoas. Ela faz a própria vítima começar a duvidar de si mesma, como se precisasse abrir um processo contra a própria memória. Sentei na frente dele e coloquei a mão sobre o livro de registros. Vovô, em março você encontrou uma cobrança de $64 só olhando um extrato bancário. Em outubro, você sabia que uma jaqueta custava $300 apenas vendo alguém usá-la no jantar? Hoje à tarde, você calculou mentalmente a quantidade de madeira necessária para aquela prateleira enquanto fazia anotações na margem. Seus registros fecham até o último centavo ao longo de 3 anos. Eu tenho um negócio. Os meus nem sempre fecham. O canto da boca dele se levantou quase formando um sorriso. Mas logo desapareceu. Ela está dizendo para todo mundo que eu estou perdendo a cabeça, ele falou baixinho. E o Danny compartilhou. Eu sei. Então o que fazemos com o que está nesse livro? Eu vinha pensando nisso havia dias. Facebook ou não? Advogados? Cartas? O que fazer?
Mas, naquela cozinha, às 2 da manhã, vendo o estrago que aquela história estava causando em um homem que organizava a própria vida com precisão quase matemática, parei de hesitar. Chega de sussurrar, eu disse. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Carol. Prepare a mesa na sua casa. Sábado, 6 de dezembro. Todo mundo. Eu não vou mais ficar em silêncio. A sala da Carol. 2 da tarde, 6 de dezembro. Terreno neutro. E não por acaso. Não seria na casa do meu avô, onde Diane já tinha fincado sua bandeira e até trocado as fechaduras. Também não seria na minha padaria, onde eles poderiam dizer que eu tinha preparado uma armadilha. Seria na casa da única pessoa daquela história que não tinha nenhum interesse pessoal na disputa. Uma vizinha de 30 anos, com os próprios registros bancários e absolutamente nenhum motivo para mentir. Eles apareceram. Acho que Diane foi porque se recusasse, pareceria mal. E parecer mal era a única coisa que ela realmente temia. Ela chegou carregando uma torta. Quero que você guarde esse detalhe. Ela levou uma torta para aquela reunião. A torta ficou sobre o aparador da Carol durante toda a tarde e ninguém tocou nela. No final, parecia um objeto esquecido no cenário de uma peça que já tinha saído de cartaz. Meu pai se sentou na poltrona e ficou olhando para o tapete. Brooke ficou perto da mãe, de braços cruzados e o maxilar travado. E ela não estava usando a jaqueta. Eu notei. Todos notaram. Meu avô se sentou na cadeira perto da janela, com as mãos juntas. Carol serviu o café como se estivéssemos numa reunião tranquila entre vizinhos. Então Diane começou exatamente como eu sabia que começaria. Eu só quero dizer, ela começou, levando a mão ao peito, que todos nós estamos sofrendo. Espero que consigamos deixar essa raiva para trás e lembrar que, no fim das contas, somos uma família. Eu não respondi. Tinha prometido a mim mesma que não faria discursos. Você não consegue falar mais alto do que uma mulher que passou a vida inteira ensaiando o papel de vítima incompreendida. Em vez disso, coloquei 3 coisas sobre a mesa de centro da Carol. Sem discursos, eu disse. São 3 pilhas de documentos. Ou os números batem, ou não batem. Primeira pilha, meus extratos bancários. 36 meses de transferências para Carol Ainsley. Todo mundo estava datado, e todos os registros caíam na mesma semana de cada mês. A segunda pilha era a pasta da Carol. Ali estavam os cheques cancelados que ela havia enviado ao tesoureiro do condado, à seguradora e à Maple Ranfield. Cada cheque estava preso à nota fiscal correspondente. E todas as notas fiscais estavam emitidas em nome de Walter Woods. A terceira pilha continuava fechada. A lombada remendada com fita estava virada para todos nós. Era o livro de registros. Meu pai se inclinou para a frente e começou a ler a primeira pilha. Vi a expressão dele mudar enquanto os valores iam se encaixando na cabeça. Diane leu ainda mais rápido. Diane sempre seria mais rápida. Então você pagou algumas contas. Ela se ajustou à situação em tempo real, fazendo um gesto com a mão para aqueles 3 anos em que eu havia enviado dinheiro em segredo através da vizinha. Sinceramente, aquilo por si só já era estranho, mas ela decidiu ignorar. E daí? Quer uma medalha? Nada disso muda o que está acontecendo com a cabeça dele, Amber. É justamente por isso que estamos aqui. Essa é a parte trágica que nenhum extrato bancário consegue resolver. Então ela se virou para Carol, já preparando outro argumento. E me desculpe, mas devemos simplesmente acreditar que todo esse dinheiro que passou pela sua conta foi realmente usado como você está dizendo? Uma viúva com renda fixa movimentando milhares de dólares que pertenciam a outra pessoa? Carol colocou a xícara sobre a mesa com um pequeno clique. Depois abriu a pasta que estava em seu colo e colocou mais uma folha sobre a mesa. Era uma prestação de contas feita à mão, com a letra arredondada de professora que ela tinha. Cada centavo que entrou. Cada centavo que saiu. No final, havia uma diferença de apenas $50. Os mesmos 50 que Carol se recusou a ficar. Ao lado, havia uma anotação. Devolvido. Cartão de aniversário. Abriu. Confira minhas contas, Diane, Carol disse tranquilamente. Alguém nesta sala me ensinou a conferir tudo 2 vezes.
Ele está sentado ali perto da janela. O argumento de Diane morreu ali mesmo. Ela recuou para a única defesa que ainda tinha. A cabeça dele está falhando. Ela achava que estava conduzindo a conversa para um lugar seguro. Na verdade, estava me levando exatamente para onde eu esperava que ela chegasse havia 2 semanas. Abri o livro de registros. Não li as anotações sobre a Páscoa. Não contei nenhum dos sentimentos escritos ali. Li apenas a coluna da direita, escrita pela mão do meu avô, seguindo cada data. 8 de março, $64, rota 9. 2 de abril, $118, Winslows. Depois vieram as outras 14 cobranças entre junho e julho. Total, $1.860. Ao lado do livro, coloquei os próprios extratos impressos do banco. Os mesmos documentos que meu avô havia solicitado pessoalmente, no balcão, como alguém montando cuidadosamente um caso. Porque era exatamente isso que ele estava fazendo. Convidei qualquer pessoa naquela sala a encontrar uma divergência. Uma data. $1. Qualquer coisa. Ninguém se mexeu. O aquecedor fez um estalo. Lá fora, um cachorro latiu. Querem falar sobre a cabeça dele? Perguntei, olhando diretamente para Diane. Aquele homem supostamente confuso conseguiu manter um livro de registros com 2 colunas, durante 3 anos, até o último centavo. Mas alguém nesta sala consegue fazer isso? Silêncio. O silêncio quase parecia ter peso. Meu pai estava pálido, especialmente ao redor da boca. Diane passava os olhos pelas páginas, fazendo suas próprias contas e procurando desesperadamente uma saída. Foi então que Brooke soltou um pequeno suspiro. Ela não estava olhando para os números. Estava olhando para a última linha da página de outubro. Ela estava bonita. Essa é a parte triste. Então ela olhou para a própria manga, e as lágrimas começaram a cair antes mesmo de ela perceber que estava chorando. E o que Brooke disse foi diretamente para a mãe. Para, mãe. Ele me deu até domingo. A sala inteira ficou imóvel. Diane apertou o pulso da filha. Brooke. Ele descobriu, mãe. Tudo bem. Naquela quinta-feira, ele me chamou, colocou os extratos sobre a minha cama e não levantou a voz nenhuma vez. Só me deu até domingo para eu mesma contar tudo para você. A voz dela começou a falhar. Eu fiquei com medo. Então disse que ele estava me acusando de coisas absurdas. Disse que ele estava perdendo a cabeça. E, na sexta noite, os sacos já estavam separados. Eu ajudei. Dei 2 nós em cada um porque minhas mãos estavam tremendo. Ele ficou parado, só olhando enquanto eu fazia aquilo. Ela respirou fundo, tentando continuar. E mesmo assim ele não contou para você o que eu tinha feito. Até agora, ele não contou. Ele está me protegendo. E eu não consigo mais continuar com isso. Aquilo bastou. A voz de Diane cortou a sala pela primeira vez sem aquela doçura cuidadosamente ensaiada. E, depois de 13 anos, eu finalmente ouvi o que existia por baixo daquela voz gentil. Só que agora havia testemunhas. Meu pai estava ali. A sequência dos acontecimentos estava inteira diante de todos. Quinta-feira, o prazo. Sexta-noite, os sacos. Segunda-feira, Diane passando pelas casas dos vizinhos, contando a história de um homem confuso que fazia acusações sem sentido. Depois daquilo, não existia mais espaço para a versão de que Walter simplesmente havia saído por conta própria. Todos naquela sala tinham acabado de ver Diane tentar silenciar a própria filha segurando seu pulso. Como acontece com qualquer pessoa encurralada, Diane procurou a última forma de controle que ainda tinha. Ela olhou para Daniel. Diga alguma coisa. A voz dela saiu seca, como uma bandeira estalando ao vento. E meu pai, pela primeira vez em toda aquela história, talvez pela primeira vez em 13 anos, não fez o que Diane mandou. Ele estendeu a mão e puxou o livro de registros para perto. Foi direto para a última página. A anotação de 13 de novembro. Leu 2 vezes. Depois começou a voltar pelas páginas. E eu soube exatamente quando ele deixou de enxergar apenas os números e começou a enxergar tudo o que estava escrito entre eles. Porque os ombros dele mudaram.
Vi meu pai encontrar a anotação. Não colocaram um prato para mim. Comi na lanchonete. Depois ele encontrou a anotação do Dia das Mães, sobre os cravos. E então chegou ao dia 3 de junho. Dani ligou da estrada. Perguntou sobre a caminhonete, não sobre mim. Mesmo assim, ligou. Meu pai ficou olhando para aquela frase. Meu avô tinha registrado cada pequeno gesto de atenção como se fosse algo precioso. Uma ligação sobre a caminhonete. Para ele, aquilo já era motivo suficiente para agradecer. Porque era quase tudo que recebia do próprio filho. E meu avô anotava tudo. Meu pai levou a mão à boca. Então aquele homem de 60 anos, que havia passado uma década inteira aperfeiçoando a arte de estar a 2 horas de distância de tudo que era difícil, ficou sentado na sala da Carol Ainsley e começou a chorar. Não foi um choro discreto. Nem rápido. As costas inteiras dele tremiam. Enquanto isso, Diane apenas olhava para ele, imóvel, como se fosse uma máquina que tivesse parado no meio do ciclo. Quando finalmente conseguiu falar, meu pai olhou para o próprio pai e conseguiu dizer apenas uma palavra. Pai. Meu avô levantou a mão só um pouquinho, talvez 2 centímetros, e a sala inteira ficou em silêncio para ouvi-lo. Essa é a imagem que vou levar comigo até o fim da vida. Durante um mês inteiro, todos tinham tratado aquele homem como alguém incapaz. E um pequeno movimento da mão foi suficiente para fazer 6 adultos prenderem a respiração. O homem que tinham colocado para fora dentro de sacos de lixo era, sem dúvida, a única pessoa naquela sala que ainda tinha autoridade de verdade. Vou vender a casa na primavera. 5 palavras. Firmes e precisas, como uma prateleira bem nivelada. Diane virou a cabeça na mesma hora, como uma porta batendo com força. Até eu não sabia que ele tinha tomado aquela decisão. Eu construí aquela casa para Nora, continuou ele, sem pressa, falando para todos e para ninguém em particular. A Nora se foi. E o que está vivendo ali agora não é uma família. Eu não vou colocar minhas lembranças para alugar. Ele fez uma pausa. Vocês têm até o fim de fevereiro para sair. É mais tempo do que vocês me deram. Então olhou para Brooke. A voz dele não ficou mais dura. E talvez fosse justamente isso que tornasse tudo tão poderoso. Ela continuou tranquila, tão firme quanto as palavras escritas naquele livro. O dinheiro que você pegou vai para a igreja, não para mim. Eu não quero receber de volta. $155 por mês, até quitar tudo. Você vai conseguir. Afinal, conseguiu fazer 14 cobranças. Ele continuou. E você vai contar a verdade para a família. Tudo. Saindo da sua própria boca, não do meu livro. Meu avô fechou o livro com as 2 mãos. Devagar. Com o cuidado de quem encerra uma oração. Todo mundo merece a chance de corrigir o próprio erro primeiro. Aquela oportunidade já tinha tido um prazo. Agora ele estava oferecendo uma segunda chance, apenas uma vez. Ninguém discutiu. O que havia para discutir? A casa era dele. As provas eram dele. Ele tinha tido tudo aquilo nas mãos desde o começo. Só esperou com a paciência de um carpinteiro até o filho estar presente para finalmente colocar tudo sobre a mesa. Diane se levantou, ajeitou o casaco e soltou sua última frase para todos na sala. Quando ele não se lembrar de nada disso no ano que vem, vocês todos vão me pedir desculpas. Pegou a torta. Parou. Colocou a torta de volta no lugar. E saiu sozinha para o frio de dezembro. Meu pai não se levantou para acompanhá-la. 13 anos. E eu nunca tinha visto aquilo acontecer. Ele apenas permaneceu sentado, segurando o livro do pai com as 2 mãos, como um homem encarando a própria avaliação depois de anos de erros, e deixou a porta da frente se fechar atrás dos passos da esposa. Pela janela, vi Diane ficar parada ao lado do carro por alguns segundos, esperando que alguma porta se abrisse atrás dela. As manhãs são honestas. E algumas tardes também. O inverno fez o resto. O inverno e as contas. Diane e Brooke continuaram na casa durante os meses frios. E, pela primeira vez, a casa começou a apresentar suas despesas diretamente para as pessoas que realmente moravam nela. Entrega de combustível com pagamento antecipado. Renovação do seguro.
Parcela do Imposto sobre a Propriedade de janeiro. Carol contou que a famosa academia nunca saiu do papel. Da janela do antigo quarto de Walter, dava para ver apenas um tapete de yoga enrolado no meio de um cômodo vazio. Semana após semana, como uma piada sem graça da qual ninguém mais conseguia rir, eles foram tirando a vida de um homem daquele quarto para construir o próprio futuro ali dentro. No fim, o futuro deles acabou sendo apenas um tapete de yoga sobre um chão gelado, porque eles nem conseguiam manter a casa aquecida acima dos 16,5 graus. Tyler, o namorado que fazia planos para quando aquele espaço ficasse livre, durou até 2 semanas depois do Natal. Descobriu-se que ele tinha recebido a promessa de que teria uma casa. O que restou foi uma garota com um plano de pagamentos. E preciso reconhecer isso, Brooke cumpriu a parte dela. É uma das poucas coisas desta história que ela pode levar consigo. Na noite de Natal, na casa da tia em Columbus, diante dos mesmos parentes que tinham enchido a publicação de Diane com mãos em oração, Brooke se levantou antes da sobremesa e contou a verdade. Carol ficou sabendo de tudo pela própria irmã de Diane, no corredor de produtos de um mercado, em janeiro. Meu avô não me acusou, Brooke contou à família, com a voz tremendo. Ele descobriu o que eu estava fazendo. Existe uma diferença. E eu passei meses me escondendo atrás disso. Existe uma diferença. Carol tinha me dito exatamente essas 3 palavras quando me contou sobre a caixa de cedro. Não acho que Brooke soubesse que estava repetindo alguma coisa que outra pessoa já tinha dito. Algumas frases simplesmente ficam guardadas dentro de uma família até que alguém finalmente tenha coragem suficiente para precisar delas. Pelo que me contaram, ninguém naquela sala se levantou para abraçá-la. Ninguém fez uma grande cena. Algumas pessoas ficaram muito interessadas no próprio café. Uma das tias foi embora mais cedo. E a prima que tinha me ligado para perguntar sobre uma possível avaliação nunca mais tocou naquele assunto comigo. Pelo jeito, nem com outras pessoas. Para alguém assim, aquilo provavelmente era o mais perto de um pedido de desculpas que eu receberia. A primeira parcela de $155 de Brooke chegou ao fundo da igreja naquela mesma semana. A segunda veio em janeiro. A terceira, em fevereiro. Nesse ritmo, ela levaria 1 ano para terminar de pagar. É justamente esse o ponto, meu avô me disse enquanto secava a louça. Qualquer pessoa consegue se arrepender uma vez. É no plano de pagamento que o arrependimento precisa continuar existindo. Diane manteve sua posição até o último sábado de fevereiro. Depois, foi morar com a irmã em Columbus, continuando a contar a própria versão da história. Agora, a narrativa dela incluía ingratidão, manipulação de idosos, uma vizinha conspiradora e uma neta que teria colocado todos contra ela. Ela contava isso para qualquer pessoa disposta a ficar parada e ouvir. Só que, a cada mês, havia menos gente disposta a escutar. Se você estiver contando as consequências, era isso. Não houve algemas. Não houve tribunal. Não houve nenhuma grande cena cinematográfica. Apenas isto, Diane finalmente ficou dona de uma história que era só dela, mas ela não valia mais nada, porque todo mundo de quem ela gostaria de ouvir já tinha visto o livro de registros. No dia 9 de março, colocaram a placa de venda no gramado. Meu avô voltou a Maple Run apenas uma vez, para assinar os documentos com o corretor e caminhar pelos cômodos já vazios. Eu fui com ele. Ele percorreu a casa sem demonstrar nostalgia. Testou o corrimão com uma única pressão, franziu a testa ao ver uma porta que Diane tinha pintado e soltou apenas um HM. Então chegou ao quarto vazio que nunca virou academia. Mas, ao chegar à porta da cozinha, parou. Ficou ali por bastante tempo. No batente havia marcas de lápis, com datas escritas ao lado. Ember, 1998. Ember, 2003. Ember, 2008. A última. O ano em que decidi que já estava velha demais para aquelas marcas. Minha infância inteira estava registrada em grafite naquele batente, preservada com a mesma precisão por um homem que passou a vida tentando manter tudo no lugar. A corretora começou a falar sobre passar uma nova camada de tinta antes das visitas, mas meu avô a interrompeu com toda a educação. Diga aos compradores que as marcas de lápis fazem parte da casa. Crianças precisam saber que um batente também pode guardar a história. Ela se virou, fingindo conferir alguma coisa na prancheta.
Os olhos estavam marejados. Meu avô fingiu que não percebeu. Era o jeito dele de ser gentil. Em meados de abril, apareceu uma proposta. Uma família jovem, com uma menina de 6 anos que atravessou a casa inteira durante a visita e foi direto para o bordo no quintal, como se já tivesse escolhido aquele lugar antes mesmo de os pais conhecerem a cozinha. O fechamento ficou marcado para o fim de maio. Meu avô fez apenas uma pergunta à corretora sobre os compradores. E não foi sobre financiamento. Eles pretendem morar na casa? Sim, senhor. Pretendem. Ele assinou. Na saída de Maple Run, pela última vez, ele pediu de repente que eu encostasse o carro. Do outro lado da rua, perto da placa indicando que a venda estava em andamento, havia uma caminhonete de uma empresa que eu conhecia. E ao lado dela estava meu pai. Ele não estava protestando. Não estava ligando para ninguém. Apenas permanecia parado na beira do gramado onde passou a infância, olhando para a placa como quem observa o tempo mudar. Em uma das mãos, segurava um envelope. Agora é abril de 2026, e é assim que nossas manhãs funcionam. 4 da manhã. Eu desço e as luzes já estão acesas, porque meu avô consegue chegar antes de mim todos os dias e considera isso uma pequena vitória que merece ser repetida. Ele prepara a primeira fornada de pão para sanduíches e vigia o timer do forno como um verdadeiro encarregado. Os clientes habituais o chamam de Uau. 2 semanas atrás, ele terminou uma nova prateleira para o balcão da frente. Usou sobras de cedro, fez os cantos com encaixes e lixou tudo até a madeira ficar lisa como papel. Quando um cliente elogiou a peça, ele respondeu que não era nada demais. Depois passou boa parte da manhã encontrando motivos para ficar perto dela. Ele ainda me paga $200 por mês. Agora coloca o dinheiro dentro de um envelope, na frente, escreve com sua letra de carpinteiro. Aluguel da sua sócia de negócios. Na primeira vez que li aquilo, precisei entrar na cozinha e conferir um forno que não precisava ser conferido. Na terça-feira passada, uma mulher no balcão disse a ele que o pão estava ainda melhor do que na semana anterior. Conferi 2 vezes, Uau respondeu. Meu pai apareceu na padaria em uma manhã de sábado, em abril, segurando um envelope que eu tinha visto no gramado. Dentro havia um cheque. O primeiro. Também havia uma folha de papel com um plano de pagamentos escrito à mão, mês por mês, avançando pelos anos e chegando ao total de $32.800. Ele tinha chegado àquele valor sozinho, usando o livro de registros até o último centavo, e montado um plano que realmente cabia no salário de caminhoneiro dele. Em março, ele tinha saído da casa da irmã de Diane. A separação foi o único documento que eu já protocolei na vida antes do prazo, ele me disse. Ele não pediu para ser perdoado. Pediu apenas para organizar os pagamentos. Eu comecei a dizer que não queria o dinheiro. Meu avô respondeu antes que eu terminasse, porque aquela decisão nunca tinha sido minha. Ela vai receber. E você vai pagar. Dívidas são pagas nesta família. Ele fez uma pausa. Esse é o objetivo de todo aquele livro. Ele ficou olhando para o filho por alguns segundos. O que havia no rosto dele era mais antigo que a raiva e muito mais firme que a mágoa. Mas o dinheiro é a dívida pequena, Dani. A outra você paga às terças. Havia uma lanchonete a 2 quadras dali. Eu como lá às 7. Meu pai assentiu, como alguém que acabará de receber condições que sabia serem generosas. Ele não faltou a uma terça-feira sequer. Eu não vou junto. Aquela mesa não é minha para ocupar. Mas o dono da lanchonete me contou que, ultimamente, os dois ficam lá por quase 1h30. Na semana passada, ele ouviu os dois discutindo sobre a maneira certa de construir o batente de uma varanda. Os dois falaram mais alto, gesticularam, discordaram. E, pela primeira vez, segundo ele, parecia uma discussão entre pai e filho, não entre alguém cobrando uma dívida e alguém tentando pagá-la. Só mais uma coisa, e depois eu deixo você seguir. Nas manhãs de terça-feira, eu levo os pães do dia anterior para o banco de alimentos da Quinta Rua. Algumas semanas atrás, fui procurar alguma coisa resistente para transportá-los e abri a gaveta de baixo. E lá estavam eles. Os 2 sacos pretos de lixo. Lavados com detergente, dobrados em quadrados perfeitos, esperando como boas ferramentas esperam até serem necessárias. Eles ainda servem.
Foi o que meu avô disse naquela época. Agora, toda terça-feira, os sacos que um dia carregaram a vida descartada de um homem carregam os pães que ele assou às 4 da manhã para pessoas que nem conhece. Diane mandou meu avô pegar o lixo dele e ir embora. Ele foi. Só que, no fim das contas, ela estava apontando para os sacos errados. Minha irmã já gritou comigo uma vez, mandando que eu resolvesse tudo. E eu respondi com 2 palavras que achei que seriam como uma porta batendo. Meu avô me ensinou que era exatamente o contrário. Você primeiro. Essa é a única porta que realmente se abre. Aquela que você atravessa sozinho, carregando os próprios erros antes de esperar que outra pessoa conserte alguma coisa por você. Ele deixou essa porta aberta para Brooke, e ela atravessou na noite de Natal, diante de toda a família. Ele deixa a mesma porta aberta para meu pai todas as terças, às 7 da manhã. Para Diane, ele nunca abriu essa porta. Porque existem pessoas para quem você não precisa segurar a porta. Você simplesmente para de pagar pela casa onde elas escolheram ficar. Então aqui está o aviso que prometi no começo. Em algum lugar, talvez até hoje à noite, existe uma pessoa silenciosa na sua família sustentando tudo. Pagando aquilo que ninguém contabiliza. Suportando coisas que ninguém percebe. Anotando tudo com uma letra firme demais para ser questionada. Descubra quem é. Coloque um prato para essa pessoa. Agradeça enquanto ainda faz diferença. Porque silêncio não significa vazio. E quem confunde uma coisa com a outra acaba descobrindo a verdade da mesma maneira que meus pais descobriram. Numa manhã fria, quando a verdade chega como um caminhão de combustível que simplesmente dá meia volta e vai embora. Hoje cedo, meu avô virou a placa da porta da padaria, como faz todas as manhãs. Depois ficou parado por alguns segundos, respirando o cheiro de pão enquanto a luz do dia começava a pintar a rua de cinza e dourado. Mornines arones. As manhãs são honestas. E são mesmo. Eu já não tenho mais medo de